Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas, assim, que jorrem na sua vida e na vida dos seus. Que você seja altamente abençoado, altamente favorecido para a glória dele. Que o seu sábado seja incrível, o seu final de semana, que você tenha uma programação deliciosa com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá para a mesa. Leiam as Escrituras juntos, orem juntos, se toquem, olhem nos olhos, dialoguem, tenham intimidade e comunhão em família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Forte, né? Este versículo aqui parece ser o favorito de Deus. Jesus o citou, Paulo, Pedro, e encontramos diversas vezes no Novo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando Jesus venceu, todos nós que cremos nele vencemos também. Lembra da batalha do Davi e Golias, que era a batalha de um homem? Se um vencesse, todo o exército vencia. Então, quando Davi venceu, Israel venceu. Quando Jesus venceu naquela cruz, nós vencemos também. E quando você crê nisso, de todo o seu coração, você ocupa o lugar que é seu. Porque nós fomos abençoados como filhos adotados. E fomos chamados das trevas, tirados das trevas e colocados na luz de Cristo. Então, quando nós nos colocamos nesse lugar de filho, nós não somos mais dominados, governados, mas nós governamos. E os inimigos que antes tinham poder sobre nós, não tem mais. E eu costumo dizer que o pior inimigo das pessoas é a falta de inteligência emocional. São suas emoções. Facilmente algumas pessoas entram no modo reptiliano. As pessoas, elas se entregam aos seus sentimentos, elas ficam cegas, completamente cegas. E o que elas fazem? Elas fazem aquilo que vai prejudicá-las, prejudicar a família delas, porque elas não dominam, elas são dominadas por pensamentos inúteis, os pensamentos que Satanás lança, por sentimentos, por emoções, pelas circunstâncias, e elas vão seguindo a vida assim. Não é o que elas sabem, é o que elas sentem. Elas não ficam com o que elas sabem, mas com aquilo que sentem. E isso é fatal, é abismo, né? E um abismo puxa outro abismo.
quando você vive dessa maneira, a base de sentimentos, você toma uma decisão por conta de sentimento, daqui a pouco você toma outra por conta de sentimento. Gente, eu vejo gente casando por conta de sentimento. A pessoa não presta atenção nos sinais. Ela não presta. Se os defeitos daquela pessoa ela vai poder suportar depois. Se a pessoa tem os mesmos valores e princípios que ela. Não, ela casa por emoção e depois ela descasa por emoção, por sentimento. E assim ela vai. Ela compra por emoção, aí ela faz mais bobagens por conta do que ela está sentindo. Não. Não. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida lamentável, baseada no que sentimos, no que está acontecendo, mas uma vida fundamentada na palavra, onde nós nos colocamos ali, ó, onde devemos estar, no lugar que é nosso. Olha o que foi dito, ó, assenta-te à minha direita. Eu vou estar do lado certo da vida. Eu vou me assentar no lugar certo. E eu vou dar condições para Deus fazer na minha vida, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É assim que eu tenho que viver. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Óbvio que aqui está falando do Senhor Jesus. Ele aqui, ó, esse cetro de poder. E através de Jesus, não há como inimigo prevalecer. Não há como. Quando ele foi naquela cruz, ele colocou o inimigo debaixo dos pés, dos nossos pés. Ele pisou na cabeça da serpente. Quando você crê nisso, você sabe que você já luta com a vitória. Então o que você vai fazer? Você vai ficar com o que você sabe. E toda pessoa que fica com o que ela sabe, ela é vitoriosa. Quando ela toma decisões com base na palavra, o que diz a palavra, o que está escrito, quando ela vai pelo que está escrito, a vida dela é transformada. Não é ela não vai atrás do que estão fazendo, ela não vai prestar atenção no que ela está sentindo, na emoção do momento, mas ela quer saber o que está escrito. Como disse Jesus para Satanás, está escrito. Porque o que importa é o que está escrito. O Senhor é justo. Justiça e paz andam de mãos dadas. Não há paz sem justiça. O Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. O Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. O Senhor é justo. E se tem uma coisa que ele não suporta é a injustiça. Ele não suporta. E às vezes a gente vê pessoas buscando, elas dizem pelo menos, né, que querem paz sem justiça. Não tem paz sem justiça. Não tem paz em lugar nenhum. Num lar, numa empresa, numa igreja, numa nação, sem justiça. Porque justiça e paz andam de mãos dadas. Para Deus, a injustiça é insuportável. Então nós, que conhecemos a verdade, precisamos entender muito bem. Isso tem que estar claro para nós. Que ou nós andamos na justiça, ou nunca teremos paz. Nunca. Por que o ímpio não tem paz? Está escrito bem assim.
O ímpio não tem paz, porque ele não ama a justiça. E a palavra de Deus é a justiça. Você encontra um modo de viver justo nas Escrituras. E se nós não vivemos ao modo da palavra, nós nunca viveremos o cumprimento dela. Nós não vamos desfrutar do cumprimento dela. Como que ela vai se cumprir na vida de uma pessoa que até diz que crê, mas não a pratica? Se eu não pratico, eu estou dizendo que eu creio no sacrifício da cruz, que eu creio que os meus inimigos serão colocados debaixo dos meus pés, eu creio que eu tenho poder para dominar sobre eles, eu creio que o Senhor está cortando a corda dos ímpios, as algemas. Quer dizer, eu sei dizer a palavra e com eloquência, mas eu não sei viver. Falta justiça. Porque a palavra é a justiça. O que está escrito? Nós temos que nos submeter a ela. Em tudo. Conduzir a nossa vida com a Bíblia na mão. Conduzir o casamento. Qual é a visão que eu tenho para o meu casamento? Bíblica. Para a criação dos meus filhos? Bíblica. Para a condução de um negócio? Bíblica. O que está escrito? Eu quero saber. O que é que está escrito? Jesus falou para Satanás, está escrito. E o que importa é o que está escrito. A Bíblia são leis, nós encontramos leis imutáveis, princípios e valores milenares, que valeram lá atrás, continuam valendo. O que está escrito é lei. Então nós não vivemos pelo que sentimos, mas pelo que sabemos. Se está escrito, eu me alinho. E eu só serei feliz, só terei paz amando a justiça. Amando a justiça, sendo justo. Lembra de Noé, que era o único justo? Ele vivia numa geração corrompida, mas ele decidiu viver ao modo de Deus, do jeito de Deus. E ele foi chamado de justo. E foi só ele e a família foram salvos, porque ele permaneceu honrando a Deus, ele permaneceu na justiça, ele teve paz. Ele teve salvação com os seus. Por quê? Porque ele escolheu o lado da justiça. Ele escolheu o lado certo. Ele honrou a Deus acima de tudo. A palavra de Deus. Você vê coisas bizarras. Outro dia me enviaram um vídeo de pessoas com coleira e ali agindo porque elas se sentem meu Deus do céu, se sentem cachorro. Então elas se veem, eu sou um cachorro, eu me sinto um cachorro. Então eu sou um cachorro. E elas se comportam, é impressionante. Eu vi o vídeo, não parecia real. Elas se comportam como um cão. Você olha para elas, elas parecem um cão. Elas parecem. E andando na rua, alguém com aquele cão, aquela pessoa imitando, né? Que se sente um cão. Com a coleira, olhando no celular e puxando. E a pessoa andando de quatro, aquela coisa assim, bizarra, horrível. E você vê, meu Deus, olha onde o ser humano foi parar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor e estamos aqui para governar, dominar. E agora tem uma pessoa na coleira, andando de quatro como um cão, imitando um cão.
agindo como um cão. E tratem isso como normal. Como normal. E assim, sabe, não dá para entrar nesse assunto, porque tem bizarrices, coisas loucas. Gente claramente doente. Nós vivemos um tempo de gente doente. Pessoas estão enlouquecendo. Porque à medida que vão tirando a justiça, a palavra de Deus, o temor a Deus, as pessoas vão enlouquecendo. E elas se dopam de medicamentos e drogas e buscam meios e meios para terem paz, para se encontrarem, e elas estão piorando. Dia após dia. Elas estão buscando um abismo atrás do outro. E assim, isso é o quê? A falta da justiça, a falta de Deus. A falta de Deus. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que arranquem. Sejam como o capim no terraço, que seca antes de crescer. Essa é a vida do ímpio. A vida do injusto. Ele é como aquele mato que cresce no telhado. Aquela erva que nasce no telhado. Ela não está ligada à terra. Ela vai secar. Até nasceu. Você vê, a Bíblia fala, até pode surgir, até pode construir, mas sem Deus? Sem Deus é como uma erva no telhado. Vai secar tão rápido quanto apareceu. Apareceu, logo seca. Cadê? Cadê o mato? Cadê a erva do telhado? Secou. Secou. Por quê? Porque falta Deus, falta a bênção de Deus, falta a direção de Deus, a pessoa não está sendo guiada por Deus, falta o temor a Deus. Não tem como uma sociedade sem os valores e princípios do Senhor prevalecer bem, prosperar, uma família, uma empresa. Não, nós precisamos de Deus. Nós precisamos honrar a palavra de Deus. Você quer ver seus inimigos debaixo dos seus pés? Você quer governar sobre todos esses inimigos? E a doença é um inimigo. A miséria é um inimigo. E por aí vai. Todas as obras de Satanás são inimigos. Pessoas que se levantam contra a sabedoria de Deus. Contra Deus, contra o povo de Deus, são inimigos. Ei, olha aqui, o Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Só Deus pode nos libertar. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Deus corta as cordas dos ímpios. Você não vai ver um ímpio prevalecer por muito tempo. Às vezes você olha para a vida do ímpio, parece que está indo tudo bem. Tudo que eles fazem dá certo. Mas como diz a Bíblia, estão num lugar escorregadio. A qualquer momento vão escorregar feio. O tombo vai ser tão grande que eles não vão conseguir levantar. Não vai. Eles são como a erva no telhado. Como o mato no terraço. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes que a arranquem. Você não precisa nem ir lá arrancar, ela mesmo seca. Sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer. Parece, às vezes você olha e parece que o ímpio está prosperando. O próprio Davi quase caiu. E o Asaf, a mesma coisa. Chegou a se amargurar, ele disse, eu virei um animal irracional. Por quê? Começou a olhar a vida do ímpio, parecia que tudo ia bem para o ímpio. Mas aí, até quando? Até quando? E a Bíblia fala,
Ei, não fique impressionado com o ímpio, não. Com a vida do ímpio. E é o que o Espírito Santo está falando para você. O seu padrão não é um ímpio, mas é a palavra de Deus. Para de olhar para fora. Para de seguir conselho de ímpio. Saia da roda dos escarnecedores. Para de olhar para fora. Não tem inveja, como disse o Senhor, dos malfeitores. Não se impressione com a aparente prosperidade e grandeza do ímpio. Todo dia tem histórias aí. Histórias terríveis de gente que parecia que estava indo tudo bem. Mas de repente, o Senhor vai lá e corta as cordas. De repente, tá lá no telhado, né? Parece que, a erva, né? Tá lá no telhado, tá num lugar alto, mas não tá ligado à terra. Vai secar. Você não precisa preocupar em lá arrancar. Vai secar. Espera mais um pouco e você vai ver o fim do ímpio. Não é isso que a Bíblia diz? Está escrito. Espera um pouco e você verá o fim do ímpio. Então foca. Deus. Se aproxime de Deus. Olha para Deus. Não olha para a direita nem para a esquerda. Fica do lado certo da vida. E veja o que Deus vai fazer. O lugar do ímpio não é num lugar alto, de honra. Não é. Mas debaixo, as obras de Satanás são colocadas debaixo dos nossos pés. E o ímpio é humilhado, é derrotado. O ímpio não prevalece. Não. Até que eu coloque os teus, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Sim, Deus coloca os inimigos debaixo dos nossos pés. Ele coloca o inimigo debaixo dos nossos pés. E Ele nos mandou governar e não sermos dominados. E para você governar, você não pode ser afetado por essas coisas. Essas coisas não podem ter influência sobre você. Levanta. Porque o ímpio pode até parecer que ele está no lugar alto, mas ele não está ligado a Deus, ele não tem nada que o sustenta, ele não está ligado à terra. É a erva do telhado. Está no lugar alto, mas para secar. Então, é só uma questão de tempo, você não precisa nem preocupar em tentar ir lá arrancar. Vamos, Deus está nos chamando para um nível mais alto. Entre no modo abençoar. Não remova os marcos antigos. Volte à prática das primeiras obras. Tira o olhar desse mundo. Saia da roda dos escarnecedores. Medita na palavra dia e noite. Faça o que honra a Deus. Honre a palavra de Deus, que é a única coisa que pode nos sustentar. Tema a Deus, porque é o essencial para a vida do homem. Não se distraia com que o diabo, com aquilo que o diabo está fazendo, com aquilo que ele está usando o ímpio, levando o ímpio a fazer. Não se distraia. Não toma conselho de ímpio, não seja influenciado. Seja dirigido pela palavra, guiado pelo Espírito. Focalize o alvo certo, que é Deus. Olha para o alto e continue a sua corrida. A corrida da fé na palavra de Deus. Conduza a sua vida com a Bíblia na mão, com temor a Deus. Tudo que você fizer, que seja em cima desse fundamento, que é o temor. Faça com temor, tenha temor. Lembre-se que não há paz sem justiça. Justiça e paz andam de mãos dadas. Ame a justiça e você terá paz. Ame a justiça, que é a palavra de Deus, e você terá vida e uma vida abundante. Honre a justiça. E você vai atrair paz para a sua vida, para a sua casa, para a sua família,
para os seus negócios, e você terá, assim, uma jornada gloriosa, um destino glorioso. Levante-se, ame a justiça, e você terá paz. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo e peço que essa palavra tenha iluminado o entendimento de cada um. Que um temor profundo tenha tomado conta dos corações e a decisão de se voltar para o Senhor, porque é o que o Senhor está dizendo o tempo todo: voltem-se para mim, voltem-se para mim, voltem aos marcos antigos, voltem à prática das primeiras obras, amem a justiça e terão paz. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo ao Senhor e tomo posse desse entendimento, dessa palavra sendo revelada aos corações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo a abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que o temor guie a vida dessa pessoa, que ela seja guiada pelo temor, que é o essencial, que ela seja guiada pela justiça e ela terá paz, alegria e uma vida abundante. Peço discernimento, direção e temor, muito temor. Eu sinto de orar por temor, porque o temor nos defende e, como diz a sua palavra, nos protege, o temor nos protege. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Esteja entre nós. Amanhã, reunião das primícias para a família amada de Deus. E assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.